sou a professora Valquíria, sou PEC aqui da Unidade Regional de Ensino de Limeira e eu vou falar um pouquinho sobre a gestão dos processos pedagógicos e administrativos para uma unidade escolar e também um pouco da minha experiência como PEC e o que eu costumo utilizar para facilitar o meu trabalho, né? Mas a primeira coisa que eu poderia dizer é que quando você está numa unidade escolar, a equipe gestora ela tem a necessidade de fazer um diagnóstico, né, da unidade escolar, porque ele permite à gestão identificar os pontos fortes, as fragilidades, as necessidades, tanto no âmbito pedagógico como administrativo dessa unidade. Ela não deixa a gestão andar no escuro, né, dentro de uma unidade. Ela ajuda no planejamento estratégico, na gestão pedagógica, na gestão administrativa, na tomada de decisões baseadas em evidências e na participação da comunidade, que é importantíssimo numa gestão democrática, né? E, em resumo, o diagnóstico ele é necessário porque garante que a escola consiga padronizar e conseguir atingir os seus índices de aprendizagem dos estudantes. E no meu trabalho, eu tenho 72 escolas para orientar os professores, trabalhar com as demandas pedagógicas, com as plataformas, o que dá cerca de 300 a 350 docentes. Então, para facilitar o meu trabalho aqui na diretoria, eu costumo muito utilizar a matriz de Eisenhower. Por quê? Porque eu consigo focar no que é mais importante na aprendizagem dos estudantes, porque eu consigo identificar o que é urgente, o que é importante, o que é urgente ou importante demanda da minha presença na unidade escolar, qual tipo de formação eu tenho que preparar para os docentes, se eu vou ter que fazer uma formação mais ampla na diretoria, se eu vou fazer uma formação em loco, porque são problemas pontuais ou não, ou se são problemas em que podem esperar um pouquinho mais. Então, facilita muito a minha vida, porque eu consigo definir do que é urgente, do que é importante, do que não é urgente, mas é importante e eu vou retomar mais à frente, ou simplesmente pode aguardar mais um pouquinho. Se eu posso abrir um chamado para esse professor, se eu tenho que corrigir algum problema, se eu tenho que ir à escola ou dar uma formação mais especializada. Outro que eu utilizo muito é o 5W2H. Por quê? Porque uma vez que eu consigo identificar, né, um problema, os alunos foram numa avaliação, eu preciso corrigir isso, ou preparar uma formação em loco, ou uma formação continuada, então a partir dele, né, o que, por quê, onde, quem, quando, como eu vou fazer isso, quanto que isso vai me custar, se eu vou ter que ir para a escola, se eu não vou, se eu vou fazer na diretoria. Então eu consigo prever o que eu vou ter que fazer numa ação de formação continuada, se eu vou fazer online, se eu vou chamar os professores aqui, se eu vou em loco. Então, para mim, definido um problema, utilizando 5W2H. Unido também a matriz Eisenhower, o que é urgente, o que é importante, o que é urgente e não é importante, o que não é urgente, mas é importante. Eu consigo definir como fazer uma ação formativa dentro da unidade regional de ensino e estender isso aos meus docentes. Isso daí acaba revertendo no aprimoramento formativo desse profissional, nós conseguimos nivelar de certa forma as formações e isso também vai acabar refletindo na sala de aula e na aprendizagem dos estudantes lá na unidade escolar, melhorando os nossos índices na avaliação. Muito obrigada! Eu sou Inara, supervisora de ensino da Unidade Regional de Limeira, e vim aqui, através desse módulo, contar um pouquinho para vocês da minha experiência com duas ferramentas que eu utilizo bastante no meu trabalho, que é a matriz de Eisenhower e também o 5W2H. Essas duas ferramentas me ajudam no trabalho cotidiano com as escolas e eu iniciei esse trabalho através de uma orientação e de uma parceria da PEC de Currículo e Tecnologia da Unidade Regional de Ensino de Limeira, chamada Valquíria. Através de contato com ela, eu pude conhecer melhor essas ferramentas e iniciar o meu trabalho com elas e considero que eu tive bastante sucesso nas escolas do meu setor. Cada escola apresenta desafios diferentes, de naturezas e complexidades que são diversas.
A matriz de Eisenhower nos ajuda a colocar ordem no que recebemos de demandas da semana, por exemplo. Ela organiza ações entre urgente e importante, o que pode ser delegado e o que deve ser planejado. Por exemplo, muitas vezes surge um problema grave na escola, um problema de transporte, um problema de água, um problema de energia, e a gente entende que isso é urgente e precisa de solução imediata. Outras vezes, por exemplo, a gente se depara com baixo rendimento dos estudantes. Isso é muito importante e precisa de um planejamento estratégico. Enquanto isso, há demandas burocráticas, como relatórios, entrega de documentação, e isso, tanto os gestores quanto eu, enquanto organização, em relação a esses gestores, posso delegar, e eles também, por que não, podem delegar esse tipo de função. Então, através da matriz de Eisenhower, eles conseguem entender o que é de urgência, o que é importante, mas precisa ser feito com um prazo curto, e o que pode ser delegado aos demais, que não é tão importante, não é tão urgente. Porque, na verdade, dentro da unidade escolar, a sensação que a gente tem é que tudo é de urgência e de extrema importância. Então, quando a gente começa a trabalhar com a matriz, a gente entende que nem tudo é de urgência, ou nem tudo é tão importante, ou é uma situação que, sim, tem uma certa importância, porém, tem um prazo um pouco maior, ou pode ser delegada a alguém. Cada escola apresenta desafios diferentes, de naturezas e complexidades que são diversas. Então, pensando na prática, se nós temos uma escola, por exemplo, que apresenta baixa frequência, e eu tenho uma escola do meu setor que tem baixa frequência, a gente iniciou uma organização assim. O que precisamos fazer em relação a esse problema que temos? Então, uma campanha, por exemplo, da presença dos estudantes. Por quê? Para garantir que essa frequência se estabeleça, aumente essa frequência diária e que a gente consiga atingir indicadores melhores com a presença do estudante na escola para que ele venha realmente aprender. Então, quem vai organizar tudo isso? Por exemplo, a coordenação, os professores. Quando? Durante todo esse bimestre ou durante o prazo de 15 dias. Onde isso vai acontecer? Então, na escola, nas salas de aula, entrando em contato com a comunidade. Como? Vamos usar palestras, reuniões de pais, reuniões com os próprios alunos. Quanto a gente vai precisar de recursos? Não iremos precisar de grandes recursos, só o espaço mesmo aqui da unidade escolar e algumas formas de mensagens que vamos encaminhar. Então, vejam, esse tipo de ação, com todos esses passos, tem melhores condições de dar certo. E realmente é o que eu tenho observado das 3 escolas que eu acompanho, uma delas que tinha menor frequência, tem aumentado a sua frequência no aluno presente, tem tido maior resposta da família em relação a esse problema, e os indicadores no Super BI também melhoraram bastante.